O Vigilante, por John Steinbeck. A onda impetuosa de emoção fora gradativamente se desvanecendo. A agitação cessara. As pessoas pararam de gritar. Agora reinava o silêncio no parque central da cidadezinha. Uma multidão ainda permanecia ali, sob os olmos, vagamente iluminada pela luz azulada de um lampião a 2 quadras de distância. Uma quietude cansada se abatera sobre as pessoas. Alguns membros da turba começaram a se esgueirar para longe dali, ao abrigo da escuridão. O gramado do parque estava retalhado, pisoteado pela multidão. Mike sabia que estava tudo acabado. Podia sentir o desânimo, o abatimento em si próprio. Ele sentia-se exausto, como se tivesse passado várias noites sem dormir. Mas era um cansaço que parecia de sonho, um cansaço desolado, vazio. Por isso mesmo, confortável. Ele baixou o boné sobre os olhos e afastou-se. Antes de sair do parque, porém, virou-se para dar uma última olhada. No centro da multidão, alguém acendera um jornal retorcido e erguera-o. Mike viu as chamas se enroscarem em torno dos pés do corpo nu e cinzento que estava pendurado no olmo. Achou curioso que os negros sempre assumissem uma coloração cinza azulada ao morrerem. O jornal em chamas iluminou as cabeças dos homens que olhavam para cima. Homens silenciosos, de olhares fixos. Eles não despregavam os olhos do homem enforcado. Mike sentiu-se ligeiramente irritado contra a pessoa que estava tentando queimar o corpo. Virou-se para um homem que estava parado ao seu lado, na semi-escuridão, e disse: "Isso não vai adiantar coisa alguma." O homem afastou-se sem dizer uma só palavra. A tocha de jornal se apagou, deixando o parque mais escuro por contraste. Mas imediatamente acenderam outro jornal retorcido e encostaram-no nos pés do enforcado. Mike aproximou-se de outro homem que contemplava a cena e repetiu: "Isso não vai adiantar coisa alguma. Ele já está morto. Não podem mais causar-lhe mal algum." O segundo homem resmungou ininteligivelmente, sem tirar os olhos do jornal em chamas. "É um bom trabalho", murmurou ele. "Isso vai poupar muito dinheiro ao condado e nenhum advogado miserável poderá se intrometer." "É o que eu também acho", concordou Mike. "Os malditos advogados não vão poder atrapalhar. Mas de nada serve tentar queimá-lo." O homem continuou a olhar para a chama, como que hipnotizado. "Pode não adiantar coisa alguma, mas também não há mal nenhum nisso." Mike procurou absorver a cena ao máximo pelos olhos, mas sentia-se por demais apático, obtuso. Não estava vendo o suficiente. Ali estava uma cena que ele gostaria de recordar demais, para poder contar aos outros. Mas o cansaço parecia reduzir consideravelmente a nitidez da cena. Seu cérebro dizia-lhe que era um acontecimento terrível e muito importante, mas os olhos e os sentimentos discordavam. Era apenas uma cena comum, sem nada de extraordinário. Meia hora antes, quando ele urrava com a multidão e brigava furiosamente por uma oportunidade de puxar a corda, sentia-se tão emocionado que até descobrira subitamente estar chorando. Mas agora tudo parecia morto. Tudo era irreal. A multidão imersa nas sombras era constituída por vultos rígidos, sem vida. Os rostos iluminados pelas chamas do jornal eram totalmente inexpressivos, como de pau. Mike sentiu a irrealidade, a rigidez cadavérica em si próprio. Finalmente afastou-se, saindo do parque. No momento em que se desprendeu da multidão, Mike sentiu uma solidão fria e impiedosa se abater sobre ele. Caminhou rapidamente pela rua, desejando que algum outro homem estivesse andando ao seu lado. A rua larga estava vazia, inteiramente deserta, tão irreal
quanto o parque apinhado. As duas linhas dos trilhos do bonde refulgiam à luz dos lampiões elétricos, estendendo-se pela rua afora. As vitrinas negras das lojas refletiam as luzes da iluminação noturna. Uma dor suave, mas insistente, surgiu no peito de Mike. Ele tateou o peito com as pontas dos dedos delicadamente. Os músculos estavam doloridos. Foi só então que se recordou. Ele estava na linha da frente da multidão, no momento em que ela se arremessara contra a porta trancada da cadeia. E a turba, que devia ter 40 homens de profundidade, jogara Mike contra a porta, como se fosse a cabeça de um ariete. Ele quase nada sentira na ocasião. Mesmo agora, a dor parecia ser mais uma consequência da solidão que ele sentia. 2 quarteirões adiante, ele viu um cartaz de gás neon pendurado sobre a calçada, no qual estava escrito a palavra cerveja. Mike entrou apressadamente. Esperava que houvesse muita gente lá dentro, que pudesse falar, acabar com aquele silêncio que o oprimia. E esperava também que os outros fregueses não tivessem participado do linchamento, não quisessem falar a respeito. O bartender estava sozinho, atrás do pequeno balcão. Era um homem pequeno, de meia idade, um bigode triste, a expressão de um camundongo envelhecido, sábio, desleixado e temeroso. Ele sacudiu a cabeça ao ver Mike entrar e comentou: "Você parece um sonâmbulo." Mike fitou-o um tanto espantado. "Pois é justamente assim que eu me sinto, como se tivesse andado e feito coisas durante o sono." "Se quiser, posso lhe dar uma dose." Mike hesitou. "Não, eu estou com sede. Vou tomar uma cerveja." "Você esteve lá?" O homenzinho assentiu, novamente parecendo um camundongo assustado. "Até o último instante. Só saí depois que ele estava dependurado e tudo acabara. Imaginei que uma porção de gente ia ficar com sede. Por isso voltei correndo e abri o bar. Mas até agora você foi o único que apareceu. Talvez eu tenha me enganado." "Eles podem aparecer mais tarde? Ainda havia uma porção de gente no parque quando eu vim embora. Mas já estavam todos mais calmos. Alguns estavam tentando queimá-lo com jornais. Isso não é nada bom." "É o que eu também penso", murmurou o bartender, torcendo o bigode fino. Mike jogou alguns grãos de sal de aipo na cerveja e tomou um gole grande. "Ah, como isso faz bem à gente. Estou me sentindo exausto." O bartender inclinou-se na direção dele, por cima do balcão, os olhos brilhando. "Você esteve lá o tempo todo, na cadeia e tudo mais?" Mike tomou outro gole, depois ficou observando as borbulhas se erguerem dos grãos de sal de aipo caídos no fundo do copo. "Estive", declarou ele. "Fui um dos primeiros a entrar na cadeia e ajudei a puxar a corda. Há ocasiões em que os cidadãos têm que fazer justiça com as próprias mãos. Os advogados desonestos sempre aparecem e conseguem libertar esses demônios." A cabeça de Camundongo subiu e desceu. "Tem toda a razão. Os malditos advogados sempre conseguem livrá-los de qualquer coisa. E acho que o negro era mesmo culpado." "Mas claro que era. Alguém revelou que ele chegou até a confessar." A cabeça inclinou-se novamente por cima do balcão. "Mas como foi que tudo começou? Eu só cheguei lá quase no fim e fiquei apenas 1 minuto, correndo de volta para cá para abrir o bar, no caso de alguém querer tomar uma cerveja." Mike esvaziou o copo e estendeu-o para que fosse enchido outra vez. "Todo mundo sabia, é claro, que ia acontecer. Eu estava num bar em frente à cadeia. Passei a tarde toda lá. De repente apareceu um cara e disse: 'Mas afinal, o que vocês estão esperando?' Atravessamos então a rua. Já havia uma porção de gente lá, e mais ainda continuava a chegar a todo instante. Ficamos parados lá, gritando. O xerife saiu e fez um discurso.
mas nós gritamos tanto que ele acabou desistindo. Um cara com um rifle 22 atirou em todos os lampiões da rua. Corremos então para a porta da cadeia e, num instante, conseguimos arrombá-la. O xerife não ia mesmo fazer coisa alguma. Não seria nada bom que ele atirasse numa porção de cidadãos decentes só para salvar a vida de um negro fedorento e criminoso. Além do mais, as eleições estão se aproximando. O xerife começou a gritar: Peguem o homem certo, rapazes! Pelo amor de Deus, peguem o homem certo! Ele está na última cela. Mike fez uma pausa, pensativo, continuando bem devagar. Eu quase fiquei com pena. Os outros presos ficaram apavorados. A gente podia vê-los pelas barras das celas. Nunca vi rostos tão apavorados. Excitado, o bartender serviu-se de uma pequena dose de uísque e tomou-a de um só gole. Não é de admirar? Comentou ele. Um cara foi preso por 30 dias e aí aparece uma multidão querendo linchar outro preso? Qualquer um ficaria apavorado que pegassem um homem errado? É o que eu também penso. De qualquer forma, até que dava pena. Mas fomos para a cela do negro. Ele estava de pé bem no meio, duro como um cadáver, de olhos fechados, parecendo completamente embriagado. Um dos homens derrubou-o com um porrete e ele se levantou. Outro deu-lhe um soco e ele caiu novamente, batendo com a cabeça no chão de cimento. Mike inclinou-se sobre o balcão envernizado, batendo com um indicador na madeira. Claro que é apenas uma impressão minha, mas acho que ele morreu nesse momento. Ajudei a tirar as roupas dele e ele nem esperneou. Acho que ele estava morto o tempo todo. Morreu quando o segundo cara o derrubou. Bom, no final das contas, dá no mesmo. Não, está errado. A gente tem que fazer as coisas direito. Ele merecia morrer enforcado e era assim que tinha de acontecer. Mike meteu a mão no bolso da calça e tirou um pedaço de zuarte azul rasgado. Peguei um pedaço da calça que ele estava usando. O bartender inclinou-se e examinou o pedaço de pano. Depois sacudiu a cabeça para Mike e disse: Eu lhe darei $1 por isso. Essa, não. Está bem, está bem. Eu lhe darei $2 pela metade. Mike fitou-o desconfiado. E para que você está querendo? Passe o seu copo. Esta cerveja é por minha conta. Vou pendurar esse pedaço de pano na parede com um cartão por baixo. Os fregueses vão gostar de olhar. Mike cortou ao meio o pedaço de pano com um canivete, recebendo $2 de prata do bartender. Conheço um sujeito que faz cartões, disse o homenzinho. Ele vem aqui todos os dias. Ele vai imprimir um cartão para mim e vou pôr debaixo desse pedaço de pano. Ele fez uma pausa, assumindo de repente uma expressão cautelosa. Será que o xerife vai querer prender alguém? Claro que não. Por que ele haveria de querer começar uma encrenca? Ele sabe muito bem que tinha uma porção de eleitores na multidão. Assim que todo mundo for embora, o xerife vai recolher o corpo e procurará endireitar a situação. O bartender olhou para a porta. Acho que me enganei ao pensar que o pessoal ia querer tomar um drink depois. Já está ficando tarde. E está na hora de eu voltar para casa. Sinto-me muito cansado. Se por acaso seguir na direção sul, fecharei o bar agora e poderemos seguir juntos por uma parte do caminho. Moro na rua 8 Sul. Ora, então é a 2 quarteirões da minha casa? Moro na rua 6 Sul. Você deve passar todo dia na frente da minha casa. Engraçado eu nunca ter reparado em você. O bartender lavou o copo de Mike e tirou o avental comprido. Pôs o casaco e o chapéu, foi até a porta, apagou o cartaz luminoso vermelho e as luzes do bar. Por um momento, os 2 homens ficaram parados na calçada, olhando na direção do parque. A cidade estava em silêncio. Não havia qualquer barulho no parque. Um guarda passava a 1 quarteirão dali,
iluminando com uma lanterna as vitrinas das lojas. Está vendo? Disse Mike. Tudo está como se nada tivesse acontecido. É, se o pessoal estava com vontade de tomar uma cerveja, então todo mundo deve ter ido a algum outro lugar. É o que eu também penso. Eles seguiram pela rua deserta e viraram para o sul, saindo da zona comercial. Meu nome é Welch, disse o bartender. Estou na cidade há apenas 2 anos. Mike sentia-se novamente oprimido pela solidão. Engraçado, murmurou ele. Fez uma pausa, como que mudando de ideia, e disse: Eu nasci aqui mesmo, na cidade, na casa onde moro até hoje. Sou casado, mas não tenho filhos. Minha mulher também nasceu aqui. Todo mundo nos conhece. Eles percorreram alguns quarteirões. As lojas foram rareando, sendo substituídas por casas bonitas, com jardins exuberantes e gramados aparados, dos 2 lados da rua. As árvores frondosas projetavam sombras estranhas na calçada. 2 cachorros vira-latas passaram por eles, cheirando-se mutuamente. O Welch disse baixinho: Fico pensando que tipo de sujeito seria aquele negro. Do fundo de sua solidão, Mike respondeu: Os jornais disseram que ele era um verdadeiro demônio. Li todos os jornais, e todos disseram a mesma coisa. Eu também li, mas a gente não consegue deixar de pensar nele. Conheci alguns negros que eram ótimas pessoas. Mike virou a cabeça e disse num tom de protesto: Pois eu também conheci alguns negros muito bons. Trabalhei junto com negros que eram tão bons quanto qualquer branco, mas nem por isso eles deixam de ser uns demônios. A veemência de Mike silenciou Welch por um momento, mas ele acabou perguntando. Pelo que viu, seria capaz de dizer que tipo de gente ele era? Não. Ele estava parado no meio da cela, duro como pedra, os olhos fechados, as mãos caídas ao lado do corpo. Um dos caras então derrubou-o. Tenho a impressão que ele já estava morto quando o levamos para fora. O Welch aproximou-se de Mike na calçada. São bem bonitos os jardins que existem por aqui. Devem gastar um bocado de dinheiro para cuidar deles. Ele se aproximou ainda mais, de tal forma que seu ombro ficou roçando o braço de Mike. Eu nunca estive antes num linchamento. Como é que se sente depois? Mike esquivou-se ao contato. Acho que não me fez sentir nada. Ele abaixou a cabeça e acelerou o passo. O homenzinho tinha quase que correr para manter-se emparelhado. Os lampiões da rua também começaram a rarear. Estava mais escuro ali, mais seguro. E Mike explodiu. Faz a gente se sentir cansado, esgotado, mas também, de certa forma, satisfeito. É como se a gente tivesse feito um bom trabalho e ficasse depois exausto e com sono. Ele diminuiu o passo e acrescentou: É aqui que eu moro. Tem uma luz acesa na cozinha. Acho que a minha mulher ainda está acordada, me esperando. Ele parou diante de sua casa. O Welch parou ao lado dele, nervoso. Apareça lá no meu bar sempre que quiser tomar uma cerveja ou outra coisa. Fico aberto até meia-noite. E sempre trato bem os amigos. Ele se afastou rapidamente, novamente um camundongo velho e assustado. Mike gritou-lhe: Boa noite! Mike contornou a casa e entrou pela porta dos fundos. Sua esposa, magra e espevitada, estava sentada diante do forno aberto do fogão a gás, esquentando-se. Ela fixou os olhos queixosos em Mike, parado na porta. No instante seguinte, arregalou os olhos e disse, asperamente: Você esteve com uma mulher? Quem foi? Mike riu. Você se julga muito esperta, não é? É uma mulher esperta, não é? O que a faz pensar que estive com outra mulher? A voz dela era hostil e firme. Acha que não posso ver pela sua cara que esteve com outra mulher?
Está bem, está bem. Se você é tão esperta assim, se sabe de tudo, então não vou lhe contar nada. Terá que esperar para saber das coisas pelo jornal de amanhã. Ele viu a dúvida se estampar nos olhos insatisfeitos da esposa. Foi o negro? Perguntou ela. Pegaram o negro, afinal? Todo mundo estava dizendo que iam pegá-lo. Já que é tão esperta assim, descubra por si mesma. Eu não vou contar coisa alguma. Mike atravessou a cozinha e foi para o banheiro. Havia um espelho pequeno pendurado na parede. Ele tirou o boné e contemplou seu rosto. E pensou: por Deus, ela tem razão. É exatamente assim que eu me sinto.